Nosso Deus, nosso Pai, te pedimos nesse momento, ó Pai, que o Senhor venha nos conduzir pela Tua Palavra, que o Senhor venha guiar o pastor Josué ao comunicar a Tua Palavra, as Tuas leis a nós, ó Pai. Que o Senhor venha pelo Teu Santo Espírito afofar nossos corações, ó Pai, de maneira a recebermos essa palavra, de forma que ela venha germinar e produzir frutos, ó Pai, em nossas vidas, em todo o nosso ser, em todo o nosso comportamento, em toda a nossa cosmovisão. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos agraciar mais esse momento com o pão da vida, ó Pai, com a Tua Palavra, que venha nos encher de Cristo Jesus, ó Pai, que estejamos sempre sendo conduzidos pela lei, ó Pai, sendo ela como um aio para levar-nos a Cristo Jesus. Nós te agradecemos por essa oportunidade, agradecemos pelos louvores, por podermos cantar a Tua Santa Bíblia, ó Pai. É em nome do nosso Senhor Jesus que oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Nós vimos na semana passada, irmãos, nós iniciamos o assunto, o estudo sobre os 10 mandamentos. Eu estou tentando fazer um resumo do que nós vimos, do que nós vínhamos vendo antes da pandemia, e não está fácil resumir, sinceramente, é muita coisa. Mas na semana passada nós conseguimos ver mais ou menos o que na criação não foi feita a imagem e semelhança de Deus, e que nele foi impressa a lei moral de Deus. Só que com isso, o que acontece? Depois disso, na queda, Deus revela a sua vontade ao homem de um modo especial, através do que? Da sua lei moral, contida o que? Nas Sagradas Escrituras. Então, depois da queda, o homem já não pode mais confiar no seu próprio coração. Ele tem que ter o que? Algo fora dele, porque o seu coração está corrompido pelo pecado. É onde surgem as Sagradas Escrituras. A lei moral de Deus está o que? Destinada a todos os homens. Então todo ser humano está debaixo da lei de Deus, não é só os crentes, não são só os cristãos. Isso é muito importante também lembrarmos. Não há como se tornar agradável a Deus, senão por meio do que? Da lei moral de Deus. Não há como ser salvo sem ser por meio da lei moral de Deus. Lembra que nós falamos sobre isso? Os homens devem cumprir a lei de Deus de modo completo, todos os seus mandamentos, cada um dos mandamentos de Deus. Nós vimos em Tiago que se quebrarmos um mandamento, todos os outros foram quebrados. Os homens também devem cumprir a lei de Deus de modo que? Íntegro, com todo o seu ser, com toda a sua vida. Cada aspecto do nosso ser tem que estar sujeito à lei moral de Deus. Então a lei moral de Deus existe o que do ser humano? Perfeição em seu relacionamento com Ele, em primeiro lugar, e com os homens em segundo lugar. É um relacionamento vertical e horizontal da lei de Deus. Juntamente com a sua lei moral, Deus determina o que? Punição para quem transgredir a sua lei, que é a morte eterna. E promete, também determina o que? Promessas para aqueles que a cumprirem perfeitamente, ou seja, a vida eterna. Resumindo, não há salvação senão por meio da lei moral de Deus. Só que nós vimos que nós somos o que? Pecadores. Nós somos transgressores dessa lei. Nós já nascemos numa condição de pecadores. Já nascemos transgredindo a lei de Deus. Desse modo, todos nós merecemos o que? Morte eterna.
tem solução para o ser humano? Não. Em nós mesmos não há solução. Por isso que nós vimos a importância. Por que Deus envia o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo? Porque se não fosse por Ele, por meio dele, estaríamos todos perdidos debaixo da lei de Deus. Ela que seria um meio para que agradássemos a Deus, ela se tornou um meio para quê? Para que nós os conhecêssemos, pecadores, transgressores, corruptos. Há solução em nós? Não. Independentemente do que você faça, você está o quê? Perdido. Mas em Cristo Jesus nós temos o que? A promessa de vida eterna, por meio da justificação, por meio da fé. Uma justificação pela fé em Cristo Jesus. Ele que nos substituiu, cumprindo perfeitamente a lei moral de Deus. Ele a cumpriu em nosso lugar, tomando sobre si a condenação que nos era o quê? Devida. Por Jesus Cristo e por seus santos méritos é que nós temos acesso irrestrito ao Pai. Amém, irmãos? Essa é a suma do Evangelho. Por isso da importância de nós termos esse contato com a lei. Então na semana passada nós vimos sobre o quê? Sobre a importância que temos de conhecer de modo bem definido, bem solidificado, a importância da lei, porque é ela que vai nos apontar para a doutrina da substituição, que é aquela doutrina que nos mostra o quê? Que a salvação que nós temos em Cristo Jesus foi única e exclusivamente possível. Por quê? Porque Ele cumpriu toda a lei. Se Ele não tivesse sido santo, justo, perfeito, nós estaríamos perdidos. Se Ele não tivesse cumprido cabalmente a lei de Deus, nós estaríamos perdidos. Então foi porque Ele cumpriu toda a lei de Deus. É por causa disso que nós temos acesso ao Pai por meio da fé nele. Ele que nos substitui, Ele que nos toma sobre si a nossa condenação, paga o nosso débito, e nós agora estamos livres, salvos em Cristo Jesus, pelos seus santos méritos. Amém, irmãos? Então Ele nos torna justos. Ele torna justo quem? Aquele que crê nele. É a condição de justiça. Então há uma tendência muito natural no coração do homem de considerar como verdadeira a possibilidade de alguém, de um pecador, poder obedecer satisfatoriamente a lei de Deus. Irmãos, não caiam nessa tentação. Justificação é só através de Cristo. Você não tem condição de ser perfeito diante de Deus por meio do cumprimento da lei. Ainda que daqui para frente você cumprisse toda a lei de Deus perfeitamente, alguém teria que pagar o retroativo. Então não existe. A gente não pode subestimar a lei de Deus. A lei de Deus foi nos dada para quê? Para nos humilhar, para mostrar que nós realmente somos podres, inúteis, miseravelmente vendidos à escravidão do pecado. Então, irmãos, não é possível, nós não conseguimos fazer nada que agrade a Deus, nada, a não ser o que? Crer no Senhor Jesus Cristo, nada. É por isso que nós lemos que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Por quê? Porque nenhum homem pode obedecer à lei de Deus segundo as exigências de Deus. Não há possibilidade de obedecer uma lei santa, justa e perfeita se nós não somos santos, justos e perfeitos. A lei de Deus ela é espiritual. No versículo 14 de Romanos 7 diz: porque nem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo está dizendo, então é impossível a nós pecadores atendermos todas as exigências da santa lei de Deus. Irmãos, a lei é dura, ela é rígida, e na lei não há perdão. Ela deve ser cumprida o quê? Cabalmente, integralmente.
pelo ser humano. Diante da perfeita, santa e justa e boa lei de Deus, a impossibilidade de nós, seres humanos, obedecê-la, nos leva a 3 caminhos, irmãos. Presta atenção. Diante da lei de Deus, o ser humano costuma tomar 3 atitudes. Primeira, ou ele se rende totalmente à lei de Deus, como cristão, reconhece-se pecador e se rende e fala assim: eu não tenho condições, e se dobra às exigências da lei de Deus e recorre ao Senhor Jesus Cristo. Ou, numa segunda alternativa, ele passa a manipular essa lei de modo a torná-la mais flexível, mais acessível, de maneira que ele possa cumpri-la. Essa é a característica do incrédulo, mas é um incrédulo religioso. A gente pensa que o religioso, ele é crente porque ele crê, porque ele está voltado para Deus, ele está voltado para Cristo, ele está indo para a igreja. Mas não, o religioso muitas vezes ele tem o Senhor Jesus Cristo como alguém importante, mas não alguém que salve-o, não alguém que veio substituí-lo, não alguém que pague pela culpa dele. Não, ele está se fazendo de todos os esforços para cumprir a lei. Só que a lei ela é dura, ela é rígida, ela é exigente. Se você levar a lei a sério, você vai perceber que não tem condições de você cumpri-la. Só que o que o religioso faz? Ele abaixa o nível da lei para que ele possa cumpri-la. Quando ele cumpre, ele fica com a consciência tranquila, ele está sossegado diante de Deus, achando que ele conquistou alguma coisa, que ele está conquistando algo, um favor diante de Deus. Esse é o primeiro tipo de incrédulo. O segundo tipo de incrédulo, que isso no caso seria o terceiro caminho que o homem tem, que o homem toma diante da lei, é a rejeição total. Ele fala: essa lei não é para mim, eu vou tocar a minha vida do meu jeito. E aí ele rejeita abertamente a lei moral de Deus. Só existem esses 3 tipos de pessoas que se veem diante da lei. Na realidade, são 2 tipos. Quais? O crente e o incrédulo, o regenerado e o não regenerado, o cristão e o não cristão, o ímpio. Então a lei de Deus, irmãos, ela é extremamente útil para todo ser humano. Para todo ser humano. Nós vimos na importância da lei, e hoje, por graça do Senhor, nós falaremos sobre a utilidade da lei moral de Deus para todo ser humano. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Pai eterno, Deus santo, como Tu és grande, Pai, como Tu és sublime, Senhor, como Tu és maravilhoso. Louvamos o Teu santo nome, Pai, que Tu és grande. Tu tens nos conduzido, meu Deus, desde a criação do mundo, Pai. Nós, homens e seres humanos, para andarmos, ó Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Ó Senhor, em Adão, ó Pai, estamos todos perdidos, somos todos inúteis, não há nada em nós que possa se aproveitar, ó Pai. Até a Tua imagem, da qual fomos feitos, foi corrompida pelo pecado. Pai, ajuda-nos a enxergar, ó Pai, essas realidades. Aqueles que não lançaram ainda sobre o Senhor Jesus Cristo toda a sua confiança e fé, ajude-os, ó Pai, a enxergar quão pecadores são e quanto precisam do Senhor Jesus Cristo, da sua graça. Aqueles, ó Pai, que já creram no Senhor Jesus Cristo e descansam nessa justificação, ajuda, Senhor, auxilia, Pai, tem misericórdia para que continuemos descansando nele. Aumenta-nos a fé, meu Pai, para que não nos desviemos, achando que de alguma maneira podemos ser agradáveis a Ti por nós mesmos. Leva-nos para Cristo, ó Pai, ajuda-nos a estar nele, porque sem Ele nada podemos fazer. Ajuda-nos, ó Pai, concede-nos fé, porque sem fé é impossível agradar a Ti. Tem misericórdia de nós nessa manhã, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, a presença de cada um dos irmãos. Ó Pai, pedimos por aqueles que não puderam vir, pedimos, ó Pai, por essa cidade,
que nós possamos ser uma igreja relevante, ó Pai, apontando, Senhor, para Cristo, ensinando sobre a sua lei, mas apontando para a solução em Cristo Jesus. Ó Pai, desperta os olhos dessas pessoas que estão à nossa volta, meu Deus, para que contemplem as realidades do Santo Evangelho. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, de modo que possamos também pregar no Teu Santo Evangelho àqueles que estão à nossa volta. Possamos ser sal e luz, ó Pai, a partir do conhecimento da Sua santa lei e da grandiosidade da substituição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do Teu santo nome te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, na semana passada falamos sobre a importância da lei, e hoje, irmãos, com a graça do Senhor, falaremos sobre a utilidade da lei. Entendamos, irmãos, existem dois tipos de pessoas nesse mundo: o regenerado e o não regenerado, o crente e o incrédulo, o cristão e o ímpio. Só toda a raça humana, ela é resumida em dois tipos de pessoas. E para esses dois tipos de pessoa, a lei tem utilidade. A lei moral de Deus, ela é apresentada ao ser humano na condição natural do que de não regenerado. Então, a primeira vez que nós tivemos contato com a lei de Deus foi numa condição de não regenerados, e ela é útil para o não regenerado. Então nós vamos ver o que? A utilidade da lei de Deus em dois aspectos. Primeiro, a utilidade dela para o não regenerado. Segundo, a utilidade dela para o regenerado. Então, para o não regenerado, nós temos: ela revela a verdade sobre o ser de Deus. Para o ímpio, a lei revela o que? As verdades contidas no ser de Deus. A natureza e a vontade de Deus são reveladas por intermédio do que? Da sua santa lei. Nós cantamos o Salmo 19, que diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então você vai conhecendo quem é Deus na sua justiça, na sua santidade, na sua perfeição, nos seus atributos. Esse é o primeiro ponto da utilidade da lei para o incrédulo. O segundo ponto é que ela revela a obrigação moral que todo ser humano tem para com Deus. Então, como criatura, todo ser humano deve o quê? Obediência irrestrita ao Senhor Deus Criador. Todo ser humano. Em Eclesiastes 12:13 está escrito: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Segundo ponto, irmãos, a utilidade da lei para o incrédulo é que ela convence o homem de sua absoluta condição pecaminosa por natureza. A lei moral de Deus, ela tem por objetivo humilhar o ser humano, convencendo-o da sua total pecaminosidade. Ele não pode ser bom, ele não tem condição mínima de ser bom. Então, dentro desse aspecto, nós temos, primeiro, ela impõe ao homem um padrão moral que é absoluto, não dá para cumpri-lo. Esse padrão, ele é inatingível para nós, seres humanos depravados e escravos do pecado. Nós não conseguimos atingir esse padrão absoluto, moral, altíssimo da lei. Diante das santas exigências da lei moral de Deus, o homem faz o quê? Segundo ponto, ele se rebela. A lei de Deus, ela serve então para conduzir o quê? A natureza pecaminosa e corrupta do homem à transgressão. Interessante nós percebermos isso, esse aspecto da lei. A lei foi nos dada que é justamente para que nós transgredíssemos a lei, para que nós soubéssemos quem nós realmente éramos. Então, o modo pela qual Deus utilizou-se para mostrar para você quem você é, foi o que? Dando a lei. E aí em Romanos 7, Paulo diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás.
Então é impossível cumprir a lei, primeiro ponto. Segundo ponto, diante da lei nós nos rebelamos e nós a transgredimos, porque ela nos leva a ver quem nós realmente somos. Terceiro ponto, a lei de Deus, ela foi planejada de modo a quebrantar o ser humano, humilhar o ser humano. Quanto mais agudamente nós compreendermos que somos incapazes de guardar qualquer ponto da lei divina, mais humilhados nós estaremos diante da nossa condição pecaminosa. Consegue entender isso? É somente entre aqueles que nutrem a ideia da possibilidade de se cumprir a lei divina que os homens não enxergam sua real miséria pecaminosa e consequentemente cultivam o que? Altos níveis de orgulho, como por exemplo os fariseus cultivavam. Quem eram os fariseus? Eram aqueles que nutriam a possibilidade de se cumprir a lei, humanamente falando. E com isso, gerava o que? Orgulho, porque eles cumpriam a lei. Olha que loucura, irmãos. Muitas vezes, nós tentamos cumprir a lei com o nosso esforço, com a nossa força. Por quê? Porque nós queremos nos orgulhar. Nós queremos sentir bem conosco, nos sentir bem. Sentir-se bem conosco mesmo. Sentir-nos bem conosco mesmo. O objetivo da lei é humilhar o ser humano. O objetivo da lei é nos humilhar. Então Romanos 8,7 diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que são da carne não podem agradar a Deus. Então não é possível agradar a Deus por meio da carne, porque o pendor da carne, da nossa carne, é inimizade contra Deus. Se nós, na situação que nós estamos, pudéssemos cumprir a lei, nós estaríamos cumprindo a lei como inimizade, um aspecto de inimizade contra Deus. O último ponto era dentro desse aspecto de que o homem não tem condição de cumprir a lei. A lei de Deus, ela foi planejada para auxiliar-nos a termos o que? Um profundo sentimento com respeito ao pecado e um intenso sentimento de necessidade. Ela deve ser o que, irmãos? O nosso aio, o nosso guia, o nosso professor, que nos conduz a quem? A Cristo Jesus, como Salvador da nossa vil e escravizante condição pecaminosa. A lei deve fazer isso. Se a lei não chegar nesse ponto máximo, a sua utilidade não existiu. Se a lei parar no ponto de você se ver terrivelmente pecador e ficar terrivelmente desesperado com o pecado e não ter uma ação, uma atitude, ela não te levar a Cristo, a lei foi inútil. Então, meus queridos, a lei deve o quê? Nos levar a Cristo. Abram comigo em Gálatas, capítulo 3, versículo 21. Gálatas 3:21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente do quê? Da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Todos nós somos encerrados sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus fosse a promessa concedida a quem? Aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro havia de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo,
a fim de que fôssemos justificados por fé. Amém? Justificação por meio da fé, não é por meio do cumprimento da lei. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. O pecador só é conduzido a Cristo quando esse conhecimento provindo da lei moral de Deus vem acompanhado do que? Da atuação sobrenatural do Espírito Santo, que nos conduz, nos leva a Cristo. Amém, irmãos? Se a lei não vier juntamente, não for apresentada juntamente com a atuação sobrenatural do Espírito Santo, a gente pode convencer uma pessoa de que ela é pecadora, mas ela não irá a Cristo. Ela não irá a Cristo. Convencer uma pessoa de que ela é pecadora é a coisa mais fácil que tem. É fácil. Você mostra para ela que ela é mentirosa, acabou. O problema é a atuação sobrenatural do Espírito Santo agindo nesse coração, para que mostre a ela quanto ela precisa do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto, irmãos, a lei, irmãos, encerra os homens numa condição indesculpável. Tendo na lei então a revelação da natureza e das vontades divinas e o reconhecimento da nossa própria miséria pecaminosa, o homem se torna o que? Indesculpável, se não buscar humildemente a Cristo e a salvação em Cristo Jesus, permanecendo debaixo do que? Da maldição do pecado. Então em Romanos 1:20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis. Se diante da criação de Deus nós somos indesculpáveis, diante da lei revelada nas suas santas escrituras, nós nos tornamos muito mais indesculpáveis. Todos somos indesculpáveis. Por quê? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Romanos 1:20-21. Outro ponto da lei, irmãos, a importância dela é que ela auxilia-nos. Para quê? Para reconhecermos o valor de Cristo. Então ela auxilia para se aquilatar, conhecer os quilates, o valor do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu caráter ímpar. Quem compreende a lei moral de Deus vai compreender que ela é o que? A expressão da natureza absolutamente santa de Deus. Tal pessoa verá em Cristo o único e exclusivo homem perfeito, homem absolutamente perfeito, o Deus homem que cumpriu a lei de modo que íntegro e perfeito. Foi Ele, foi o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 5,17 está escrito: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Em Gálatas 4:4 dizendo: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, Cristo é a perfeição moral absoluta, realizada que em vida humana. Ele foi o único homem que viveu integralmente, de modo agradável e aceitável a Deus. E por último, irmãos, último ponto: a lei fundamenta as boas novas de salvação. Como que você vai dizer sobre as boas novas se não tiver o que? A lei mostrando quem você é. Então o Evangelho de Deus em Cristo Jesus não tem o menor sentido
sem a lei de Deus. Dizer que Deus ama o pecador é absolutamente ridículo, se você não apresentar a lei e não falar que por amor ao pecador Deus enviou o quê? Seu Filho amado. Então a palavra do Evangelho significa boas novas de salvação. Do que? Do pecado. E o pecado é o que? A transgressão da lei. Portanto, nenhuma ação evangelística tem sentido ou será bíblica se nós não partimos do pressuposto de que o pecador, ele é pecador porque ele transgride a lei de Deus. O que faz de todo homem o que? Um pecador, porque todo homem transgride a lei de Deus. Todo homem é rebelde à lei de Deus. E todo ser humano necessita do que? Da graça de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então não existe ação evangelística sem apresentação da lei de Deus. Porque por meio dela você vai mostrar a uma pessoa que ela é o que? Pecadora. A partir daí você pode dizer o que? Apresentar as boas novas de salvação. Boas novas da salvação do que? Do pecado ao qual ela está escravizada. Amém, irmãos? Então compreendo, irmãos, qual a utilidade da lei moral de Deus para o incrédulo. Vocês compreenderam? De tudo isso a gente conclui o quê? Que a lei moral de Deus tem por objetivo supremo apontar para quem? Para Cristo Jesus nosso Senhor. Como um perfeito e santo instrumento nas mãos do Espírito Santo, a lei direciona os nossos olhos para quem? Para Cristo. Depois de nossos olhos entrarem para dentro de nós mesmos e verem que nós não temos condições mínimas de cumprir a lei, de ser agradável a Deus, a alternativa que nos resta é o que? Olhar para Cristo. Sob nenhum aspecto a lei moral de Deus foi promulgada visando o que? Melhorar a qualidade de vida do ser humano. A lei não foi dada para a gente para que a gente possa viver melhor entre os seres humanos, com as pessoas à nossa volta, para que nós sejamos bons cidadãos, para que nós sejamos bons cristãos. Não, irmãos, em momento algum a lei foi dada para isso. A lei de Deus é o objetivo que? A glória de Deus. Ela revela quem é Deus, qual é a natureza de Deus, o modo pelo qual o homem pode relacionar-se com esse Deus soberano, e sim com todos os outros homens. Ela revela que nós só temos uma alternativa: Cristo Jesus nosso Senhor. E o tal relacionamento que nós devemos ter para com Deus só é possível através de Cristo, porque Ele é o mediador de um Deus, é o mediador entre nós e o nosso Santíssimo Deus. Nós somos totalmente corrompidos, irmãos, totalmente depravados. Nós estamos em total miséria e desgraça pecaminosa. Por nós mesmos jamais poderíamos nos direcionar a Deus. É a partir do santo relacionamento de Deus em Cristo Jesus, irmãos, que o homem nutrirá, como consequência, um relacionamento saudável consigo mesmo e com o seu próximo. Então, sem Cristo, a lei moral de Deus, como meio de buscar agradar a Deus, ou buscar a salvação, ela é totalmente afrontosa a Deus. Se você tentar buscar o agrado de Deus, a satisfação de Deus por meio da lei, você está afrontando absurdamente a Deus. Você está dizendo para Ele o quê? Que você não precisa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o fundamento, irmãos, da religiosidade legalista. Esse é o fundamento da religiosidade da maioria das igrejas evangélicas hoje. Você tenta buscar a salvação por meio do que? Do seu próprio desempenho. Você está sendo pior do que um incrédulo que rejeita a lei de Deus. Porque ele está rejeitando a lei de Deus, está falando assim: ó, eu vivo do jeito que eu estou, eu não preciso, não quero me sujeitar a essa lei. Agora você está dizendo o seguinte: eu me salvo por conta própria, não preciso de Cristo Jesus, meu Senhor.
está rejeitando a Cristo. Irmãos, sem Cristo, a lei moral de Deus, sem Cristo, a lei moral de Deus, ela nos envia, ela nos manda para o inferno. Ela nos manda ao inferno. E se por outro lado você fizer da lei moral de Deus um meio regulador para suas ações sociais, sua atitude social, o modo como você deve agir no meio da sociedade, para buscar melhorar o seu nível de qualidade de vida, seu para consigo mesmo e para com o relacionamento entre as outras pessoas, você está sendo o quê? Um humanista, um moralista, e também está sendo abominável diante de Deus. Entenderam, irmãos? Muitos de nós evangélicos caímos nessa. A gente cai facilmente nessa. Por que tem muitos evangélicos caindo nessa doutrina política, né? Nessa filosofia política do comunismo? Porque ele prega o quê? O politicamente correto. E os crentes estão caindo de gaiato nesse politicamente correto. Por quê? Porque ele é bonito, ele é moralmente aceito. Ele é moralmente aceito. Você fala, nossa, há uma preocupação com os pobres, não há? Uma preocupação em distribuição de renda, uma preocupação com aqueles que têm problemas, são deficientes, uma preocupação com aqueles que recebem bullying. Você fala, nossa, coisa bonita. Isso é abominação diante de Deus, irmãos. É uma moralidade sem Cristo. E tem muitos crentes caindo nessa história. Então, irmãos, essa é a utilidade da lei moral de Deus para com os incrédulos. Então nós, como incrédulos, passamos, conhecemos a lei moral de Deus inicialmente para quê? Para que víssemos quem nós realmente éramos e para que corrêssemos para Cristo. Agora o segundo ponto: qual a utilidade da lei moral de Deus para nós, aqueles que foram regenerados? Então, de modo que possamos compreender um pouco melhor qual a utilidade da lei de Deus para nós regenerados, iniciaremos então agora com a pergunta: o que é um regenerado? O que é alguém regenerado? O que faz uma pessoa, alguém que for regenerada? No Evangelho de João, o Senhor Jesus afirma a Nicodemos: importa o que? Nascer de novo. É isso que Jesus fala em João 3, de 5 a 7. Ele diz: em verdade vos te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu de dizer: importa-vos nascer de novo. Eu estou falando para o incrédulo: o que é importante é que você nasça novamente, seja regenerado. Então, regenerado é aquele que foi o quê? Completamente lavado pelo Espírito Santo. Abram comigo em Tito, capítulo 3, versículo 4. Tito 3,4: quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, versículo 5: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, amados, o regenerado é aquele que foi completamente lavado pelo Espírito Santo, transformado pelo Espírito Santo. Mas também o regenerado é aquele que em Cristo Jesus morreu para a carne e vive para Deus. Em 1 Pedro 3 está dizendo o seguinte: pois também Cristo morreu uma única
Deus pelos pecados, o justo pelos injustos. Para quê? Para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Morto na carne, mas vivificado no Espírito. Então nós morremos para a carne, mas estamos vivos para Deus. O regenerado, irmãos, não está mais sob o domínio da lei. Cristo Jesus resgatou o regenerado, salvou-nos de tal servidão. Em Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nós já lemos isso, para resgatar os que estavam sob a lei. Estávamos sob a lei, não estamos mais. Então, ao ocorrer, irmãos, a regeneração do crente, este fica imediatamente e para sempre livre e liberto de todo esforço inútil de tentar se salvar pelo cumprimento da lei de Deus. O crente é também liberto do que? Do poder condenatório da lei. Vamos abrir comigo, irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que são em Cristo Jesus. 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que foi impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós não estamos mais debaixo da lei de Deus. A regeneração, então, irmãos, é a evidência de que o crente não confia mais em si mesmo. E consequentemente, ele depositou a sua fé em quem? Em Cristo Jesus, na obra substitutiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Para o regenerado, então, a lei moral de Deus não pode justificá-lo, nem tampouco pode condená-lo. A lei, para nós, ela não serve mais, nem para nos justificar e colocar-nos diante de Deus, e nem para nos condenar e mandar-nos para o inferno. Para o regenerado, então, surge a pergunta: se a lei de Deus não tem mais nenhum domínio sobre o cristão, qual é a utilidade da lei para nós? Se ela não pode nos justificar e não pode nos lançar para o inferno, qual é a utilidade da lei para nós? Nós vamos ver essa utilidade em dois aspectos, irmãos. Primeiro, quando nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, nós, como regenerados, humildemente percebemos que não podemos obedecer à lei de Deus do modo como Ele exige. Dessa maneira, com o coração quebrantado e humilhado na presença de Deus, por vermos a nossa miséria, só nos resta o quê? Recorrer a Cristo, por intermédio do quê? Da fé. Então, por que a lei é útil para nós? Porque ainda hoje, para nós, ela tem a função de nos levar sempre para quem? Para Cristo Jesus. Abram comigo em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3,10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. 11.
E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá como? Pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então o que acontece, irmãos? Nós sabemos que a justificação é pela fé. Uma vez que cremos, fomos justificados em Cristo, mas quando nós começamos a vacilar na fé, olhemos para a lei e percebamos: se não for Cristo, estamos perdidos. Voltemos a olhar para Cristo. Nosso Senhor cumpriu a lei de modo completo e perfeito, mas Ele sofreu o quê? O castigo da lei que nos era devido, para que nele recebêssemos o quê? As bênçãos do cumprimento da lei. Então creia que em Cristo Jesus você é aceitável diante de Deus. Você foi justificado, e você hoje merece, pelos méritos de Cristo, as bênçãos do cumprimento da lei em Jesus Cristo. A lei de Deus então aponta para quem? Para Cristo, e nos conduz até o Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isso, ela também em Cristo nos concede o que? Bênçãos prometidas àqueles que não a transgridem. Então, irmãos, não é uma questão só negativa, não é uma questão só de que vocês não serão condenados. Por quê? Porque Cristo morreu no seu lugar e cumpriu a lei. Não! A questão é que vocês receberão as bênçãos das promessas de quem cumpre a lei também em Cristo Jesus. Não é só um lado negativo de não ser condenado, é um lado positivo de receber em Cristo as promessas da salvação, as promessas de quem cumpre a lei de Deus. Tenhamos fé, irmãos, creiamos nessas promessas. Abram comigo em Efésios, capítulo 1. E vejamos o que nós já temos em Cristo Jesus. Isso é importante. A lei é útil para nós cristãos, para quê? Para mostrar para nós que Cristo nos livrou da condenação da lei, mas Ele também nos inseriu nas promessas do cumprimento daquilo que cumpre a lei de Deus. Efésios 1, verso 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele já tem nos abençoado com toda sorte de bens espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como Ele lá atrás nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis perante quem? Ele, Deus. E em amor Ele nos predestinou para quem? Para Ele, Deus, para a adoção de filhos, por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua vontade, para louvor e glória da sua própria graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em quem? Em Cristo Jesus, no qual temos o que? A redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que quem? Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando os nossos olhos para que nós víssemos o que? O mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir em quem? Em Jesus Cristo, tudo voltando-se para Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos o que? Herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem? Cristo. Também vós, depois que ouviste da palavra da verdade, elogiando a vossa salvação, tendo nele, em Cristo, também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e o louvor da sua glória. Irmãos, esse trecho é maravilhoso, está mostrando tudo aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Aqui Paulo não está falando em momento algum sobre o seu desempenho, aquilo que você faz ou deixa de fazer. Está falando tudo que nós temos em Cristo Jesus. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Creia, irmão. Louvado seja o Senhor nosso Deus, porque o apreço que temos por Cristo tem que ser imensurável. A lei então nos leva a perceber o quê? Que Cristo é por demais valioso a nós. O valor que há em Cristo excede a tudo. Ele é o tesouro escondido do qual vendemos tudo para ter Ele, porque sem Ele não temos a mínima condição de nada. Estar nele, em Cristo, é vê-lo como o maior de todos os tesouros dessa terra. Tudo tem que perder o sentido, tudo perde valor diante da sublimidade que Cristo é. Tudo, saúde, dinheiro, recursos, tudo perde-se o valor. Abram comigo em Filipenses capítulo 3, versículo 7. E aí a gente vai entender um pouquinho do que Paulo está dizendo aqui. Colossenses 3,7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus no Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, não é sua história, sua cultura, sua tradição, não é seu conhecimento, nada pode te levar a Cristo, nada. E nada disso é suficientemente grande em comparação a Cristo. É isso que a lei nos mostra, é isso que a lei nos ajuda a enxergar. O que? Diante da lei, todos os recursos que nós temos, inteligência, sabedoria, cultura, tudo se torna o que? Lixo. A gente não consegue fazer nada para se aproximar do Senhor nosso Deus. Nada, absolutamente nada. É por isso que Paulo fala assim: considero tudo como perda, porque nada me é útil, nada pode me levar a Cristo, nada pode ser tão grandioso quanto Cristo é. E aí ele continua, 9: e ser achado nele não tendo justiça própria, que procede do que? Da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Ele está falando, para mim, eu não quero ser deixado nele tendo justiça própria, orgulhando de mim mesmo, não dá. Mediante a lei é impossível, somente mediante a fé em Cristo Jesus. Uma justiça que procede do que? De Deus, baseada no que? Na fé. E aí ele fala no versículo 10, para quê? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. O poder da sua ressurreição, estou falando aqui do poder da ressurreição de Cristo, que nos transforma. O batismo é um sinal de que nós somos mortos em Cristo e ressuscitamos em novidade de vida, numa vida transformada. Então eu creio em Cristo, para quê? Para poder conhecê-lo mais, para poder sentir o poder da sua ressurreição, a comunhão, participar da comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte,
para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, irmãos, não haveria palavras que pudessem expressar o que? A justa gratidão daquele que realmente consegue enxergar o que Cristo realizou por ele. Se você consegue enxergar o que Cristo realizou por você, não há palavras que possam expressar a justa gratidão pelo que Cristo fez por você. É muito grande, irmãos. Essa salvação é muito grande. Esse é o primeiro ponto, então, que nós vimos, irmãos. Qual a utilidade da lei para nós cristãos? Mostrar que estamos unidos em Cristo. Nós estamos em Cristo Jesus. Se nós não estivermos nele, estamos perdidos. Isso nos leva a quê? A vermos que nós devemos cada vez mais crer no Senhor Jesus Cristo, irmos para Ele. Segundo ponto, a lei, ela é útil para o cristão, para quê? Para nos levar a Deus em gratidão. Quando Paulo fala em tudo dai graças, aí a gente começa a entender um pouquinho mais do que significa isso. A revelação, irmãos, dessa maravilhosa redenção que é em Cristo Jesus gera em nós o que? Profunda gratidão. Há no cristão o que? Uma gratidão imensa pela salvação em Cristo Jesus. Diante de tão grande salvação, o pensamento do cristão jamais será o que? Já que a lei não me justifica e nem tampouco ela me condena, ou seja, estou na graça, já que estou na graça, viverei a meu modo e a meu bel prazer. O cristão que é cristão, que foi alcançado realmente pela graça, não vai dizer isso. Então, é por isso que o religioso ele não consegue compreender a graça de Deus em Cristo Jesus. Porque se é algo que eu não preciso fazer, não preciso fazer nada, não, é só crer, então eu vou tocar do meu jeito. Você não tem ideia do que é graça. O cristão que foi realmente alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, ele vai compreender o tamanho do amor que há em Cristo e vai ser constrangido por esse amor. É por isso que 2 Coríntios 5,14 está escrito: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos nós, para quê? Para que os que vivem agora não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a essência do Evangelho, daquele que realmente foi regenerado. Existe um amor que leva a Cristo, que levam a desejar uma vida santa, viver uma vida santa que agrade o Senhor Jesus Cristo, não mais buscando justificação, não, porque já está justificado, mas é uma vida santa de gratidão. Cristo Jesus, irmãos, nos livrou da lei para que vivêssemos de modo que? Santo, não de modo antinomiano. Ele nos salvou para um determinado propósito. Qual? Abram comigo em Tito. Tito, capítulo 2. Tito 2,11: porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós. Para quê? A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, santo, zeloso de boas obras. Por que Cristo morreu por nós? Para separar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Por que cumprimos a lei hoje? Porque buscamos cumprir a lei hoje. Primeiro, não cumprimos por força própria, cumprimos na dependência de Deus.
em Cristo Jesus, porque sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Segundo, cumprimos a lei para quê? Como gratidão, porque nós queremos viver uma vida santa. E quando não conseguimos, nós não nos desesperamos porque perdemos a salvação, não. Nós ficamos tristes, porque o pecado nos separa de Deus. E é por isso que nós voltamos a Ele em arrependimento, confissão de pecado, e nos voltamos a Ele, olhando para Cristo, certos de que estamos sendo recebidos, e o nosso pecado está sendo perdoado, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso nós também vemos em Efésios, irmão, Efésios 2,8, que diz, porquanto pela graça sois salvos, mediante o que? A fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para quê? Boas obras. Criados em Cristo Jesus para quê? Para cumprir a lei, para olhar a lei e ter deleite na lei, prazer na lei, como nós cantamos os 2 salmos. Então, irmãos, o cristão, assim como Paulo, ele não é adepto de uma anarquia, não é adepto de um antinomianismo, ele não vive de modo dissoluto, desregrado. O regenerado, irmãos, permanece debaixo da lei de Deus, mas sob um outro aspecto. O cristão não obedece à lei de Deus por medo de condenação. E por outro lado, ele também não obedece à lei de Deus angariando justificação. Não é nem o lado positivo nem negativo da lei. É porque ele já foi justificado em Cristo Jesus, é que ele anseia por obedecer à lei, a semelhança de Cristo Jesus, seu Salvador. É isso, irmãos. Sabe quando você está numa igreja e você vê aquele pastor brigando com o povo, tentando convencer o povo a viver de uma maneira mais santa? Aí você vê o que? Uma igreja fundamentada no que? No legalismo. Entenda, irmãos, como que a gente pode viver uma vida mais santa, onde o pecado vai perder a graça, e o nosso desejo é ser santo, é estar diante de Deus em Cristo Jesus com gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Como que a gente vive desse jeito? Olhando para aquilo que Cristo fez por nós. Não há motivador maior para o cristão viver uma vida santa do que conhecer a Cristo e a obra que Ele realizou a seu favor. Não existe. Tudo o que fizermos fora disso vai ser um motivador o quê? Fraco. Um motivador que não vai mover você e ninguém. Um motivador que nos move, algo que realmente nos move como motor, a santificação, enxergarmos o que Cristo fez por nós. E essa visão nos constrangeram a viver uma vida mais santa. É isso, irmãos. É por isso que em Romanos 8, 29 nós lemos: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme o seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo Jesus é o motor para uma vida santa. Deus iniciou uma obra em nós, Ele há de completá-la. Ele iniciou essa obra em nós, mostrando-nos a quem? Cristo Jesus, como solução para a nossa condição vil e pecaminosa, desprezível e condenada do pecado. Então, quando nós olhamos para a lei, vimos-nos desesperadamente pecadores e corruptos, dignos do inferno. Aí a nossa visão foi virada, foi invertida. Por quê? Buscando uma solução. Achamos essa solução em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Agora, uma vez que nós achamos essa solução em Cristo Jesus nosso Senhor, todas as vezes que você precisar de um ânimo para a santificação, olhe para Cristo. Todas as vezes que você estiver falho, estiver doente espiritualmente, olhe para o Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que você estiver fraco, desanimado, olhe para Cristo Jesus e a obra redentora dele na cruz. Concluindo, irmãos, nós não estamos debaixo da lei moral de Deus, nós estamos debaixo da lei de Cristo Jesus. Por isso, olhe para Cristo. O cristão verdadeiro, irmãos, o crente que realmente foi regenerado, não está numa condição servil diante da lei de Deus. Ele não trata a lei como um fariseu, como um legalista, buscando alcançar a aceitação divina. Ele também não trata levianamente a lei como religiosos antinomianos que dizem: estou debaixo da graça, agora eu posso viver do meu jeito. Não, esses desconsideram a lei e desconsideram a obra de Cristo, desconsideram o pecado em si, desconsideram tudo. Nós também, irmãos, não ignoramos por completo a nossa nojeira, a nossa pecaminosidade. Então nós, como cristãos, nós não devemos tratar a lei como legalista, como antinomiano, como incrédulo, não. Nós tratamos a lei no seu devido lugar. Nós colocamos a lei na condição que o salmista coloca: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Porque a lei é que mostra quem você é e coloca-nos no nosso lugar, e ela exalta, enaltece a Cristo Jesus. Então pergunto para vocês, irmãos, em que posição você está hoje diante da lei de Deus? Como incrédulo ou como regenerado? Você está precisando enxergar quem você é para poder correr a Cristo? Ou você já se viu quem você é? Já se viu como que você é? E já foi até Cristo? Você tem conhecido mais do Senhor Deus por intermédio da sua santa lei? Você tem buscado conhecer mais de Cristo por meio da lei? Você tem contemplado mais a Cristo e o valor excelso do Senhor Jesus Cristo, o seu caráter divino por meio da lei? Você tem percebido quão grande salvação existe em Cristo Jesus e quão grande salvação Ele realizou a seu favor, de modo que você não precisa cumprir a lei para ser justificado e não precisa cumprir a lei para não ser condenado. Você tem percebido cada vez mais, tem se visto cada vez mais como o pior dos pecadores? Isso se evidencia, irmãos, na nossa vida cotidiana. Você tem se visto para os pecadores? Como tem sido o seu relacionamento em casa, com sua esposa, seus filhos? Ou você tem sido aquele acusador que acusa só o pecado do outro? Você tem odiado o pecado que você comete, o qual levou o nosso Senhor Jesus Cristo a dar a sua vida por você? Você tem odiado o pecado no mundo e ansiado por evangelizar as almas que estão perecendo? Então, amados irmãos, essa é a realidade da lei, essa é a utilidade da lei para a vida do incrédulo e para a vida do crente, do cristão, para a vida do regenerado e do não regenerado. Amém, irmãos? Meditem, olhem e lembrem-se: quer viver uma vida santa? Olhe para Cristo e para a obra dele realizada na cruz por nós. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, quão maravilhoso Tu és, Pai. Tantas riquezas temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, Pai. Tudo que temos, tudo que pensamos, tudo que precisamos está no nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai. Abra os nossos olhos para que contemplemos a grandiosidade do nosso Senhor Jesus Cristo, dessa salvação tão maravilhosa, Pai.
Ajude-nos, ó Deus, a olhar para além como um meio de corrermos a Cristo, aos braços de nosso Senhor Jesus Cristo, diante dos nossos pecados, ó Pai. Ó Senhor amado, ajuda-nos a recorrer a Cristo, ajuda-nos a ver a lei, ó Pai, como João, na sua primeira carta, disse: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Então que possamos olhar a lei, ó Pai, como um modo de não pecarmos contra Ti, mas sabendo, ó Pai, que se pecarmos, quando cairmos, temos um advogado junto a Ti, ó Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados do mundo inteiro. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar essa realidade, ó Pai. Ajuda-nos a ver, meu Deus, que essa obra magnífica de nosso Senhor Jesus Cristo foi suficiente não só para nós, mas para todos aqueles que conosco comungam dessa mesma fé, dessa mesma verdade. Ajuda-nos a enxergar, Pai, o valor que há em Cristo no seu sangue, e descansarmos dessa justificação, ó Pai, de modo que possamos viver vidas santas. Faça-nos enxergar, ó Pai, e compreender, meu Deus, que a vida santa em nosso Senhor Jesus Cristo só nos é possível a partir de uma compreensão verdadeira da justificação que temos nele. Ó Pai, te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra os nossos olhos para a glória do Teu santo nome. Amém.